Outro assunto agora, mas muito importante. O Maranhão tem registrado aumento diário do número de casos de Covid-19, a maioria em São Luís. Bom, apesar de índices ainda preocupantes da doença, a vacinação tem sido oferecida amplamente para diferentes faixas etárias na capital, inclusive para crianças de 3 a 5 anos. Bom, sobre os números da Covid, da pandemia em São Luís, a permanência dos riscos de contaminação e outros assuntos, eu converso com o secretário municipal de saúde, Joel Nunes. Bom dia, secretário. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a você, Cabral. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, secretário. Prazer é nosso. Como falamos aí, nós temos visto o aumento do número de casos de Covid. A pandemia nunca passou, na verdade. Como a saúde tem lidado com esse momento de novos casos, aumento de casos e também um relaxamento natural também das medidas sanitárias, secretário? É verdade. Sempre com muita atenção, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a gente instituiu o COI, que é o Comitê de Operações de Emergência, em que a gente faz a avaliação desses dados, a depender de que fase epidemiológica nós estamos, diariamente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a depender realmente da necessidade. A gente, só para você ter ideia, Cabral, só em 2022, o município de São Luís já realizou mais de 130 mil testes contra a Covid. Então, a gente consegue, com esses dados, realmente observar a cada subida, a cada estabilização, a cada descida dos casos. É importante saber que hoje a gente tem, de fato, um aumento dos casos positivos, estamos na faixa de 20% de positividade desses testes, mas isso não tem se refletido, ainda bem, nas internações. Então, eu tenho hoje 30 pacientes internados em enfermaria, 10 pacientes em UTI, mas uma preocupação é que desses 10 de UTI são 5 crianças. Então, 50% dos casos que nós temos hoje graves, né, portanto, em UTI, são crianças. Então, a gente reforça, inclusive, aproveito a oportunidade para reforçar a vacinação nessa faixa etária. Nós já tínhamos a liberação para 5 a 11 anos e agora 3 a 5 anos mais recentemente, 3 e 4 anos mais recentemente. A gente ainda experimenta um número aquém do que gostaríamos, né, dessa faixa, mas a gente reforça e espera que esses números possam aumentar com a disponibilidade, inclusive, de mais de 50 pontos de vacinação no município de São Luís. Então, as nossas salas de vacina, as nossas unidades básicas de saúde estão todas abastecidas com a vacina contra a Covid e também os 2 shoppings que nós utilizamos agora para também facilitar essa vacinação, inclusive aos sábados, que é o São Luís Shopping e o Shopping Rio Anil. Secretário, então vamos reforçar um pouquinho sobre essa questão da vacinação de crianças. Já existe a vacinação de 3 a 5 anos com a Coronavac e outras faixas etárias também infantil. Então, o senhor falou que ainda está aquém, mas isso é um pouco de reflexo da insegurança de alguns pais em relação à vacina. O que o senhor orienta a esses pais e qual é o balanço que o senhor pode fazer até agora da vacinação infantil? É muito provável que essa insegurança aconteça de fato, mas que todos entendamos que uma vacina, para ela ser colocada, né, para validar, ela passa por muitos e muitos testes, muitas avaliações. Então, assim, nós temos já uma ampla experiência com vacina aqui no Brasil e essa vacina que está sendo vista no mundo inteiro não traz risco nenhum, pelo contrário, a vacina ela traz benefícios, ela traz proteção, então a gente precisa sim fazer com que os nossos pais ou responsáveis levem as nossas crianças. Então, assim, o prefeito Eduardo Braide ele tem uma sensibilidade muito grande em relação a isso e por isso ele sempre nos pediu que nós possamos dar acesso, facilitar o acesso. E por isso nós temos mais de 50 pontos de vacinação e também os shoppings que funcionam, inclusive aos sábados, além dos 14 pontos, das 14 unidades básicas de saúde, que a gente chama de saúde na hora, que também funcionam aos sábados. Então, esse é um pedido sempre do prefeito para que a gente possa facilitar o acesso das pessoas às unidades de saúde e, nesse caso em específico, à vacinação. Então, rapidinho, só para reforçar, secretário, que é importante. Então, estão funcionando os 2 pontos no shopping ainda e também os centros de vacinação, as unidades de vacinação nos bairros. Aí são mais de 50, é bom que a pessoa se informe rápido. Tem essas informações no site, nas redes sociais da prefeitura, não é isso? Exatamente. E também tem a vacinação da 4ª dose, 3ª dose também para os jovens. Qual é a faixa etária e quem nunca tomou nenhuma vacina também pode ir a esses postos? É importante dizer que todas as vacinas que você precisar, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª dose, a depender,
estão disponíveis. Então, não temos locais exclusivos para faixas etárias. Todos os pontos estão disponíveis para todas as faixas etárias e com todas as vacinas, com todas as doses, a depender do que a pessoa está precisando naquele momento. Bom, ficamos aí 2 anos sem o São João e a festa voltou com força total, com muita festança e muita aglomeração também, né, secretário? E outros eventos também liberados. Você acredita que esse aumento possa ser um reflexo também das festas juninas ou é natural que aumente com o número de testes também? O que o senhor acha? É provável que sim, mas a gente sabe que a epidemia ela tem os seus períodos de pico, elas têm o período de declínio, mas esse período de declínio ele não é retilíneo, né? Ele tem curvas, né? É ondulatório esse movimento. Então, essas subidas e descidas, a gente precisa ficar todo o tempo acompanhando, por isso, os nossos testes, essas avaliações, elas são muito importantes para que a gente possa perceber enquanto está dentro da normalidade esse aumento esperado e quando isso sai do esperado, que pode ser um novo surto. Então, a gente precisa ficar sempre atento a isso. É o que nós temos feito através dessas avaliações diárias de dados. A gente avalia o número de pacientes que foram atendidos por síndrome gripal, os números de pacientes que testaram positivo, o número de internações, a taxa de ocupações. Então, assim, são vários indicadores que a gente avalia, como eu lhe falei, às vezes até diariamente, para que a gente possa ter as tomadas de decisões de maneira mais acertadas. Cuidados sanitários também ainda são importantes, né, secretário? Claro, sem dúvida nenhuma. Manter o uso das máscaras é fundamental. A gente já sabe que esse é um das ferramentas mais importantes que nós temos para combater. O distanciamento sempre que possível, a lavagem e a higienização das mãos também. Então, são as medidas sanitárias que a gente já vem falando aí ao longo de 2 anos e que nunca é demais lembrar. Vamos falar de outro assunto importante também. O Hospital da Criança foi assinada uma ordem de serviço no mês de junho. As obras provavelmente já foram iniciadas. Sim. Qual é a previsão? Por que também demorou tanto, né, secretário? Porque estava paralisada essa obra há muito tempo. O prefeito Eduardo Braide demorou aí quase 1 ano e meio para iniciar essa obra. Qual a situação da obra hoje? Previsão de término? O que vai ser feito lá no hospital? Olha, Cabral, eu acho que essa foi uma das medidas mais corajosas e mais acertadas, né? E o que reflete a grande responsabilidade e sensibilidade do prefeito Eduardo Braide. Essa obra ela estava de posse do governo do estado há mais de 5 anos. Ela, apesar de ser um equipamento do município, essa reforma ela estava por responsabilidade do governo do estado. Mas a gente sabe que ao longo dos anos, infelizmente, ela não foi finalizada, virou até meio que uma lenda urbana, né, essa reforma do Hospital da Criança, e o prefeito, percebendo a importância, a necessidade de que essa obra acontecesse, trouxe para o município de São Luís essa responsabilidade em continuar, em concluir essa obra, e nós temos o prazo até fevereiro para que ela seja concluída e entregue à população, não só de São Luís, mas à população do Maranhão inteiro. Haja vista, 65% dos atendimentos que acontecem lá no Hospital da Criança, eles são oriundos de crianças, de pacientes do interior do estado. Então, até fevereiro é um prazo para ser cumprida a obra. Exatamente. Vamos estar aqui cobrando, secretário. Vamos lá. Com certeza. Socorrão 2, também é outra obra que há uma expectativa em andamento também. Já foi terminada a obra no centro cirúrgico, por exemplo, e também tem informações que há necessidade de reforma no refeitório, na lavanderia e outros setores do hospital, secretário. Cabral, São Luís experimenta o maior programa de reforma de unidades de saúde da história. Isso por determinação do prefeito Eduardo Braide, que quer melhorar a estrutura das unidades de saúde de São Luís, que nós sabemos é bastante deficiente, é bastante deficitária, deixa muito a desejar. Nós já fizemos mais de 20 reformas de unidades de saúde, mas ainda temos dezenas para fazer e a gente tem a clara convicção disso. O Hospital Socorrão 2 é um hospital que faz 5.000 atendimentos por mês. São 800 cirurgias, das quais 70% são cirurgias de emergência. Então, de fato, a obra lá ela precisa ser mais vagarosa, lamentavelmente. Então, a gente fez uma reforma de uma ala inteira, foram 32 leitos, nós já estamos numa segunda ala, são mais 28 leitos, e enquanto reforma, obviamente, como se trata de uma reforma de verdade, com troca de todas as instalações hidrossanitárias, elétricas, né, toda a parte da engenharia civil também, então, esse período, esse local todo, essa ala toda, ela precisa ficar isolada,
né, precisa ficar bloqueada. Isso traz para a gente um transtorno, porque são menos 28, 30 leitos que a gente pode ofertar à população, mas é uma reforma que é extremamente necessária, não tem como fugir dela. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para o giro de leitos acontecer, para que a gente consiga, mesmo bloqueando as alas, ofertar à população os leitos, mas a gente precisa também entender que é uma obra que precisa ser feita, não só no centro cirúrgico, como você falou, mas na parte externa. Nós vamos colocar lá uma estação de tratamento de água, é uma coisa que precisa muito. Quando nós chegamos, aquele hospital todo ele só tinha 7 extintores de incêndio. Então, assim, todo um projeto de combate a incêndio também está sendo desenvolvido para lá e, de maneira paulatina, as alas, as enfermarias vão sendo reformadas e, ao final, o pronto-socorro também, que esse vai ser um grande desafio, né? Porque um local que atende 5.000 pessoas por mês, você ter que reformar o pronto-socorro, de fato, é um desafio muito grande, mas a gente está aqui para ir em cima e tentar resolver os problemas que já são, né, a gente já sabe que já são muito tempo, muito longas, mas a determinação do prefeito Eduardo Braide é essa, que a gente possa fazer essas mudanças que são estruturais, são importantes, que já deveriam ter acontecido, mas agora na gestão do prefeito Eduardo Braide a gente tem tentado fazer da maneira mais importante, né, e mais satisfatória possível para a população. Esperamos assim, secretário Joel Nunes, secretário municipal de saúde, obrigado por nossa conversa, bom trabalho, ótima sexta para o senhor. Obrigado a você também.